E estamos aqui com o nosso primeiro vídeo do dia de hoje, após o dia do debate, mas eu gostaria de dar um bom dia em especial às mulheres, não é? Elas são, na minha opinião, as figuras mais importantes da humanidade. São mães, são guerreiras, são tudo isso, e são, na verdade, muito injustiçadas desde tempos imemoriais por homens machistas, por homens que não reconhecem isso e abusam, então, da condição de ser fisicamente mais forte. Então, eu sou radicalmente contra isso. Muito bom dia a você, mulher, muito bom dia a você, companheira. Aqui eu sou petista, muito bom dia a você, companheira do PT, muito bom dia a todas vocês, mas a você também, homem, que é diferente, que valora o trabalho das mulheres, que, aliás, são a maioria desse país, são mães, avós. Bom dia também, e aí a gente vai falar um pouquinho então agora do debate. Ah, e você viu o debate? Não, eu não vi o debate, não vi. Na verdade eu comecei a ver o debate às 8 horas. E eu logo comecei, na verdade, sinceramente, a me decepcionar. E por que eu digo isso? Eu sou petista, eu falei. Eu, então, evidentemente, acho que a vitória de Lula agora é o resgate de um Brasil decente, de um Brasil onde realmente a gente tenha ordem, progresso, não bagunça, ditadura, fascismo, apologia ao nazismo, tudo que acontece hoje, e morte de mais de 400 mil brasileiros por culpa, na minha opinião, do governo federal e diretamente também do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Nem vou entrar em detalhes aqui sobre o aspecto da corrupção de compra de vacina e tudo mais do que aconteceu, tá? Eu vou logo começar dizendo por que eu já fiquei logo com a impressão ruim. Por que eu fiquei com a impressão ruim? Porque eu já tinha lido que a campanha do Lula ia dar um ar mais, entre aspas, presidencial ao Lula nesse debate, não é? E eu acredito que ar mais presidencial significa que o Lula se comportaria de uma forma mais civilizada diante de um Bolsonaro que é um troglodita, tá? Aí eu já achei um erro. Por que eu achei um erro? Porque o eleitorado que hoje vota no Bolsonaro, ou, na minha opinião, são amorais, ou são inteiramente ausentes de todas as bandalheiras que acontecem e aí conluem com tudo isso, ou são tão mal informados e influenciados especialmente pelos pastores das igrejas neopentecostais, como você vê hoje aí o tempo todo, fruto também, com eles participando, com a dona Michelle participando da indústria das fake news. São também gente que valora a questão da agressão pessoal, da fala chula, da fala debochada, ou seja, o lado mais medíocre de um ser humano, que nunca deveria ter sido presidente da República, não de uma nação decente e também de um presidente que se desse ao respeito, o que o presidente Bolsonaro absolutamente faz. Ele não tem respeito nenhum, nunca teve. Eu acho, inclusive, na vida toda profissional dele, enquanto deputado, simplesmente foi um boquirroto, dorminhoco lá no fundo do Congresso Nacional, 27 anos, sem fazer absolutamente nada. E na qualidade de presidente, então, é essa tragédia toda que vocês sabem, mas isso na minha visão. Então, esse público dele é um público muito fiel, tá? Em torno de 30% do eleitorado. A gente viu isso desde o começo dessa campanha, que ele manteve esse público, não se esquecendo que ele teve 55% dos votos válidos e Haddad 45%, ou seja, ele perdeu uma fração considerável, mas esse público de 30%, que, aliás, corresponde à maioria dos evangélicos, que são 27% do eleitorado brasileiro, se mantém. Então, eu acho que essa premissa, já antes do debate de um Lula presidencial, para mim foi repetir a mesma estratégia fracassada do primeiro debate, inclusive também na Band. E aí, no primeiro debate da Band, só fazendo um histórico aqui, nós, no dia seguinte, aquele eu vi todo, 100% dele, eu vi claramente que o Lula realmente perdeu uma oportunidade de ser incisivo, de ser como eu acho que ele deveria ser, a história dele e tudo, né? Alguém que realmente está ali de pulso firme, respondendo a todas as acusações, não é? E fazendo as colocações que você faria, eu também, se eu estivesse lá. De uma maneira incisiva e nada dessa coisa de afé, né? Vamos falar com educação com ele. Bolsonaro não é educado, então eu acho que a gente tem que tratar as pessoas de igual para igual no debate, na minha opinião.
primeiro debate da Band, o Lula não foi bem e o resultado disso foi que ele caiu nos percentuais de voto naquele momento que ele já tinha. Essa foi a grande realidade. Daí a campanha dele mudou, se tornou muito mais agressivo, batendo geral no Bolsonaro, batendo geral na corrupção do Bolsonaro, batendo geral na corrupção da família dele pessoal, batendo na corrupção do governo, né, que é um governo corrupto. Veja bem, só estou falando de corrupção, tá? Batendo na questão também do desemprego, da fome, batendo também muito pesadamente nessa questão agora da pretensa pedofilia. Eu digo pretensa porque o ministro Moraes determinou que a propaganda do Lula a respeito disso fosse retirada do ar, mas a expressão que ele usou pintou um clima, claramente uma expressão pedófila, ter ido, voltado lá, não é? E pedido para entrar na casa das meninas. Isso aí é fato, ele mesmo declarou. Tá? Então, batendo também a campanha do Lula também pesadamente na questão da Covid-19, não é? E tudo, era isso. Então a campanha mudou radicalmente. Aí agora teve a votação, né? Foram 49%, né? E contra 52,5%, eu acho que é do Bolsonaro. E nós estamos agora, então, com um novo debate. E aí eu, então, faço a correlação agora entre essa estratégia, na minha opinião, fracassada, e o debate de ontem. O Lula, eu comecei a assistir o primeiro bloco, foram 3 blocos de pergunta, tá? Os dois, o primeiro e o terceiro bloco entre os candidatos, e o segundo bloco, um bloco aonde os jornalistas faziam perguntas a ambos os candidatos, tá? Então aí eu só vi o primeiro bloco, e aí, como não começou a me agradar, tá, a postura agora de fair play do Lula, tá, mesmo acusando o Bolsonaro das 400 mil mortes, e falando que o Bolsonaro não respondeu sobre essa questão, que o Bolsonaro nunca fez uma universidade, coisa por aí, sabe? Um Lula tipinho, paz e apoio. Eu digo tipinho porque eu não gosto desse perfil do Lula. Não gosto. Eu quero o Lula guerreiro do povo brasileiro. Não foi assim. E aí eu assisti uma parte, depois eu falei, o Lula não vai bem nessa, sabe uma coisa? Eu vou ver outra coisa e mais tarde eu vou dormir. Bom, foi o que eu fiz, e amanhã eu vejo os comentários gerais. Bom, hoje eu estou aqui justamente fazendo esse vídeo para dizer o que eu vi. Claro que quando você olha os colunistas de direita, vão dizer, o Bolsonaro saiu melhor. Quando você olha os colunistas mais à esquerda, vão dizer, o Lula foi vencedor, mais vencedor por pontos. Tá? Então, se bem que fica aí entre esses dois grandes, digamos, conjuntos de opiniões, que nem sempre talvez sejam tão isentas assim, né? Afinal de contas. A verdade é que o julgamento, né, pelo menos numa pequena amostra, se um ou outro venceu, foi feito por convidados especiais do público, foram mais de 100 pessoas, que sim, deram a vitória a Lula. Tá? Acho que foi 54% da vitória a Lula nesse debate, 32%, me parece, para o Bolsonaro, e 13% não quiseram se pronunciar. Então, nesse universo feito por essa consultoria Atlas, tá, que aferiu isso, o Lula venceu. E aí nós temos esse dado, então, que eu acabei de falar para vocês, sobre uma análise de opinião, uma pequena amostra de 100 pessoas, não é? Então o Lula, como repetindo aqui, teria vencido por 54%, contra o Bolsonaro com 32%. Né? Bom, foi uma boa coisa, mas também não foi uma avalanche, né? Lula com 80%, 70%, Bolsonaro encolhido ali com uns 10%, 15%, é o que ele merecia. Eu gosto muito das opiniões do Reinaldo Azevedo. E por que eu gosto muito? Né? Eu sou petista, né? Eu falei isso desde o início e tenho muito orgulho de falar isso, tá? Petista filiado. Reinaldo Azevedo e sempre era um desafeto da esquerda. Ele, por exemplo, criou a expressão petralha. Foi ele. Eu odiava esse cara. Mas, desde 2019, não é, quando esse governo começou, em 1º de janeiro, ele começou logo a ser vítima justamente de um governo autoritário que começou logo a tentar mandar embora. Isso porque o que o Bolsonaro mais quer é o silêncio ou o conluio. E ele me parece que realmente não se presta a esse papel.
Então a análise dele é mais ou menos coincidente também com o que eu vi no primeiro bloco. No primeiro bloco, Reinaldo Azevedo considerou que o Lula foi muito bem, o que eu não gostei. Eu achei que ele deveria ser muito mais agressivo, muito mais Lula guerreiro. Então é aí por essa razão que eu disse para vocês que eu então acabei não vendo os outros blocos. No segundo bloco, o Reinaldo Azevedo disse que era a pergunta dos jornalistas, então acusação de um lado, acusação do outro, então ficou mais ou menos equilibrado. E no terceiro bloco aí vem a questão mais crítica. O Bolsonaro começou então a vir em cima da questão do Petrolão da Lava Jato com o Moro lá na plateia, que tinha feito antes a consultoria dele. Agora o Moro é amiguinho dele de novo. Antes era desafeto, agora é amiguinho de novo. É um falso do cacete, uma fraude esse nome. E o Renato Azevedo disse, eu não faria aquela estratégia. Manteve aquele ar, sabe, tipo, mostrando as realizações do governo dele, que ele já tinha mostrado no primeiro, quando eu vi no primeiro bloco, eu vi as realizações dele falando, e todo mundo já sabe disso. O país já sabe disso, está cansado de saber disso, até porque a propaganda em cima disso foi maciça, tá? Agora. E aí o Lula meio que não respondeu diretamente às questões associadas, às acusações sobre Petrolão e sobre a Lava Jato. O Lula ficou preso 580 dias de uma forma fraudulenta, o Moro ali, o cara não teria pego pesado nisso. Não é? Ela devia também disse, a Lula mal tocou nos 51 imóveis comprados em dinheiro vivo pelo Bolsonaro, nem se deu, nem citou isso, explorou isso, o que eu teria explorado de imediato quando o cara vem e fala sobre corrupção. Eu teria explorado de imediato, eu teria chegado ali na hora e dito, você comprou 51 imóveis em dinheiro vivo, diz para todo o povo brasileiro aqui, como é que você arrumou esse dinheiro? Afinal de contas, você ganhava 20 mil. Tinha botado o cara nas cordas. Falou assim, praticamente não tocou nisso. E nessa questão da pedofilia que eu falei. Mas o Moraes realmente tirou, fez um despacho tirando, é verdade. E aí o Bolsonaro leu aquilo tudo, mas o Lula deveria, na minha opinião, ter dito, tá bom, tirou, ok, beleza, a gente vai respeitar isso. Mas que você falou isso é moral, isso é aético, isso, aquilo outro. Você falou, meu filho. Você falou. E se fosse eu, todos que apoiam você estariam dizendo que eu era pedófilo. Eu teria terminado assim. Então o resultado foi esse, tá? Desse balanço aqui. Eu acho que vai mudar alguma coisa em relação às questões das pesquisas? Acho que, pelo visto, não. O que não é bom para o Lula, não é? Até porque no Sudeste, especialmente, o primeiro turno terminou com a gente atrás. Então, eu acho que foi, mais uma vez, uma estratégia burra da campanha do PT.